ocorre, ninguém espera. Tudo é raso, tudo é terra. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Um toque light vistos por uma janela. Mas você acorda todo dia. Caríssimos e caríssimas, obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua penitência em me ouvir. Agradeço também a todos vocês que às vezes discordam da minha opinião. Todo o direito de discordar. Lembrando a todos e a todas que a gente vive agora os Estados Unidos questionando lá, porque não pode cobrar pedágio no Estreito de Bósforo, porque não pode. Senhores, quem é o Trump para mandar no mundo? Na verdade, a gente viu os Estados Unidos entrando em guerras até hoje. No caso, no Vietnã, ele entrou para poder combater, para anexar, porque o comunismo, né, e acabou perdendo a guerra. Depois, as outras guerras que ele se meteu, eu vou lembrar das guerras que eu vivi, né, que eu sou dessa época, a guerra do Irã, do Iraque lá, quando o Saddam Hussein tomou lá o Kuwait, libertar o Kuwait. Depois, tivemos a guerra aos talibãs, hoje nós temos aí o Estado Islâmico forte, e depois a gente vai lembrar aí da invasão do Iraque e agora, né, do Irã. A gente vai olhando bem na América Latina, não vou nem comentar os golpes que ele promoveu aqui, desde o Haiti até a Argentina, inclusive no Brasil. A gente vê claramente que existe uma invocação de uma pseudo-autoridade, que é uma pseudo mesmo, autoridade, dos Estados Unidos no mundo. Porque a economia mundial, eu estava lendo isso ontem, 60% da economia mundial hoje trabalha com dólar como moeda de referência. Então, a gente vê claramente, por estar o dólar como moeda de referência, embora você tenha aí o euro, né, bem forte, embora trabalhem sempre para envenenar lá a União Europeia, mas você vê claramente que há e sempre haverá um interesse de mandar. Mas não tem nenhum tipo de interesse cristão, nenhum tipo de interesse humanitário, nenhum tipo de interesse no sentido de ajudar o povo. Você vai ver o que vai acontecer, desculpe eu dizer isso, após, ou melhor, com o encerramento desse conflito no Irã. Veremos que vai ter, como no Afeganistão, um país destruído, um país sucateado, um país escravo de uma realidade econômica, como também acontece no Iraque hoje. Ou seja, não existe ponto sem nó na prática. E aquilo que o Lula disse, quando alguém defende os Estados Unidos, ou que valoriza o Trump, que fica dizendo que o Trump é bonzinho, olha, os Estados Unidos pensa no americano em primeiro lugar, no estadunidense, pensa de novo no americano, e de novo no americano, e se sobrar tempo, ainda pensa como dominar o mundo através do poderio americano. Nós não estamos aqui dizendo que não pode, estamos dizendo que não deve. O próprio Papa Leão XIV, recentemente, lá em janeiro, foi, de acordo com as fontes, de acordo com o que nós já sabemos em rede social também, em alguns sites de notícia, foi questionado pelo Trump, porque ele não pode falar sobre economia, ele não pode falar sobre paz, ele não pode questionar o uso desmedido da força e da arma por parte de Donald Trump. Aí diz aí que o Pentágono chamou lá o cardeal representante da Santa Sé nos Estados Unidos para conversar lá no Pentágono. Como é que você quer mandar até no discurso do Papa? É muito, nem desde a época de Henrique VIII, lá em 1200 e alguma coisa, lá no século, na Idade Média, nós não tivemos esse tipo de comportamento. Alguém querer censurar, e aí vocês defendem a famosa liberdade, né, de expressão tem que ser livre, vocês concordam com isso? O Papa ser censurado porque questionou e questiona, e com razão, isso para começar a conversa. E aí a gente para por aqui, lembrando que no Rio de Janeiro, como eu disse ontem eu disse que nós não temos ainda uma previsão de um novo governador para o Rio de Janeiro. Haja visto que Flávio Dino pediu vista, e a motivação foi óbvia, né, que precisa que o STE, né, que é o Supremo Tribunal Eleitoral, publique e deixe dar o acordo sobre a cassação
e de Cláudio Castro. Não, você vai atropelar o processo jurídico. Alguém já disse que ele está querendo ganhar tempo para poder o PT se organizar. Sempre essa maldita leitura que atrapalha a gente, às vezes, pensar. Não, ele está certo no juridiquês brasileiro. Olhando para o evangelho de hoje, João, capítulo 21, versículo 1 ao 14, é o evangelho que você vai encontrar ele lá na 22ª semana do tempo comum, e também vai encontrar ele lá no terceiro domingo do tempo comum, da Páscoa, quer dizer, lá no ano C. Percebe bem, quarta-feira, ontem, nós lemos o Evangelho de Lucas, discípulo de Emaús, que é lido no terceiro domingo do ano litúrgico A. Ontem eu expliquei. Quem estiver na internet aí, quem estiver ouvindo agora e não sabe o que é ano A, ano B e C, ouve o texto de ontem, a nossa fala de ontem. Lá eu expliquei que é ano A, B e C. Aí ontem nós lemos o texto do terceiro domingo do ano B. E hoje nós estamos lendo em parte o texto do terceiro domingo do ano C. Sendo que eu, no nosso texto lá no blog, denonato.blogspot.com, nós priorizamos falar sobre o simbolismo do número. E aqui você encontra o número 153, porque a soma vai dar 9, que é a totalidade de Deus, né, que é múltiplo de 3. Também a gente vai encontrar aí também o número 7, que são 7 discípulos, 7 apóstolos, né, que estão aí indo pescar. E você vê aqui ainda o seguinte aspecto. Jesus, no evangelho de ontem, da semana inteira, ele ordena que a comunidade apostólica volte para a Galileia dos pagãos, como diz lá em Mateus. O início lá do livro de Mateus, Jesus vai da Galileia dos pagãos. Ele volta à Galileia, ou seja, Jesus vai fazer o envio da comunidade apostólica a partir da Galileia, a partir da realidade do Galileu, de acordo com o texto de João. E aqui hoje ele vai fazer, na Igreja Católica, na tradição católica, vai trazer no texto de João, capítulo 21, 14, 1 ao 19, vai trazer o tríplice juramento de Pedro, que é quando ele pergunta se tu me amas. Novamente, a simbologia do 3. O evangelho de hoje ainda traz um outro aspecto, o aspecto de saber pescar. Talvez nós, em nossas igrejas, em nossas comunidades, em nossa vida, em nosso cotidiano, estejamos pescando errado. E precisamos ter em nossa prática a escuta da palavra do Senhor. E essa escuta vai nos conduzir a ouvir, né, a sentir e a viver de acordo com a realidade e aí pescando do jeito certo. O evangelista João, quando ele traz esse texto que diz a tradição, que é um texto que foi colocado posteriormente no Evangelho de João, é um texto que ele é profundamente missionário e profundamente reflexivo, e você vai ser chamado. Primeiro Jesus pergunta, tem algo para comer? Depois Jesus manda pescar no lado certo, ele pesca do lado certo. Eles costumam pescar. Após a pesca, Pedro, ao reconhecer Jesus, e o detalhe aqui no Evangelho, quem reconhece Jesus primeiro é o discípulo amado. Quem ama, reconhece. E Pedro, ao ver que era Jesus, ele se veste. Aí o meu querido catequista já falecido, tio Júlio, dizia, Pedro estava pelado. Ele dizia isso, não vai vestido pelado, não estava com a roupa mais desnudo, ele estava seminu, pula na água para encontrar com Jesus. Mergulha no mar da vida. Entra com Jesus. Jesus já recebe os apóstolos de fogo aceso, a brasa estava acesa, e também recebe os apóstolos já com peixe grelhado. Jesus pede pão, mas já tem o pão. É a famosa frase, eu falo por aqui, Deus nos pede ajuda, mas já tem a ajuda necessária a partir dele mesmo. Eu paro por aqui, peço a vocês o seu like, seu comentário, nos ajude a continuar produzindo, para que sejamos fiéis a esse amor. Eu sou Daniel Nonato. Se o mundo te quer quebrar, se segue resistindo com alma